Vamos então começar a resolver algumas questões da prova do Enem 2020, que foi em 2021. Eu espero que você tenha ido muito bem e você vai conferir agora. Ah, Marcelo, eu não fiz o Enem. Você está, com certeza, né, testando aí as provas anteriores. Parabéns, com certeza você vai chegar no ano aí da prova e vai ter mais habilidade para resolver as questões do Enem e ver que não é difícil. Vamos lá, primeiro então que eu botei aqui para você, geologia. Galera, geologia caiu muito no Enem esse ano. Foi algo aí que me chamou muito a atenção. Então vamos lá. Um mapão aqui para ti, né? Uma região que envolve o chifre da África. Então aqui, ó, é o chifre da África, onde tem Etiópia, Eritreia. É uma região que a gente chama de movimento tectônico, tá? Esse movimento tectônico aqui é do movimento das placas tectônicas, que é chamado, denominado transformante. É o mesmo movimento que acontece lá na região de San Andreas, lá na Califórnia, tá? Então, esse movimento aqui vão gerar falhas geológicas. Então, essa placa deslocando para cá, essa para cá, né? Faz aqui, vai fazer no futuro que essa parte, a costa oriental do continente africano, se desprenda, né? E aí separe aqui, beleza? Então nós temos aqui o Vale da Grande Fenda, né? E os vulcões bonitinho para você. Os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural do quê? Da colisão das placas tectônicas. Galera, nessa região aqui, isso aqui tem um nome, tá? Essa região tem um nome, que se você só soubesse o nome, você ia responder a questão. O nome dessa área se chama Rift Valley. Esse é o nome dessa área. Então você já chegaria facilmente. Mas vamos supor que você não sabe a denominação, isso aqui é o Rift Valley. Colisão. Aqui não, as placas elas não estão no movimento que a gente chama de convergente, colidindo. Elas estão no transformante, vindo para cá e para cá. Tá? Isso vai gerar essa separação, e isso é chamado o rifteamento. Então, a resposta correta é a letra B e não a letra A. Então, facilmente a gente chegou aqui na resposta. É uma questão para quem, né, acompanha nossas aulas, aí, nosso material, sabe que você teria muita propriedade para responder. É a letra B. Tá? Então, colisão das placas não, porque o movimento não é convergente, o movimento é transformante, que a gente chama isso de rifteamento. B. Matamos aqui em duas. Mas as próximas. Zona, né, aqui, subducção da plataforma oceânica. Subducção é quando a placa, né, uma desliza por baixo da outra. Então, subducção é escorregar por baixo. Isso acontece da seguinte forma. A placa continental ela é mais grossa, a oceânica é mais fina. Então, a oceânica sempre desliza por baixo. Então, isso aqui é chamada subducção. Não é o que acontece aqui. Então, também não é. Então, essa não é, essa não é. Formação das cadeias montanhosas. Na subducção, formam os dobramentos, as grandes montanhas. Não é também isso. Não tem aqui área de subducção. E metamorfismo da borda continental. O que acontece? Nós temos aqui a formação, essa borda continental. Isso vai sofrer pressão e temperatura e poderia transformar isso numa área, né, de rochas metamórficas. Isso acontece muito em algumas áreas litorâneas. Por exemplo, rochas que tiveram a formação, né, aqui de granito, com a pressão e temperatura, vão transformar, né, no gneiss, que é uma rocha metamórfica. É só um exemplo. Também não é isso que acontece. Uma questão muito fácil, tranquila, né? Então é a letra B. Eu espero que você tenha acertado aí no seu simuladinho, né, na sua resolução da prova. Se não, assista nossas aulas de geologia, que com certeza você vai estar super preparado. Vamos à próxima? Vamos então aí à próxima questão. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses estudos são constituídos por rochas cristalinas magmáticas plutônicas formadas em eras pré-cambrianas ou por rochas metamórficas, material sedimentar, do Paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Corresponde a 36% da área territorial e dividem em duas grandes porções. Os escudos das Guianas, norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. A estrutura geológica indicada no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem. Vamos lá responder primeiro
interpretar isso aquizinho para ti com maior clareza, tá? Então, escudos cristalinos, maciços antigos, é a parte aí mais antiga da era pré-cambriana, né? Como está falando aqui no texto, né? São formadas também por rochas cristalinas, podem ser as magmáticas plutônicas, são formadas antigamente no interior da crosta, tá? Ou metamórfica, né? Que elas vão quebrar, sedimentar, compactar, pressão e temperatura, metamorfismo da era paleozoica. Elas são resistentes e estáveis e corresponde a 36%. Isso aqui, galera, esse 36% são escudos cristalinos. Sim, o relevo brasileiro ele é formado por escudos cristalinos, tá? Cristalinos, que corresponde a 36%, e por bacias sedimentares, que equivalem ao restante, 64%. No Brasil, nós não temos o quê? Dobramentos modernos, porque não estamos em áreas de encontro das placas tectônicas. Esses escudos cristalinos eles são muito importantes para o Brasil economicamente. Por quê? Aí vem a resposta. Fonte de águas termais, galera, fonte de águas termais, né? Essas águas que são aquecidas, elas podem ser formadas recentemente em áreas de vulcanismo, né? Ou formação vulcânica, né? Então, rochas vulcânicas, geralmente mais recentes, né? E não tem a ver aqui com esses escudos cristalinos. Então, você ia eliminar. A letra B, afloramentos de sal de gema. Aqui, elas são formadas, esse afloramento de sal, por um processo, né, que é diferente. É um processo aí de evaporação, um processo de rochas sedimentares que vão entrar em decomposição, então também não estão relacionados. Riscamos lá. Jazidas de minerais metálicos, galera. Sim, é a letra C, galera. As nossas grandes reservas de minerais, formadas por escudos cristalinos, e esses minerais metálicos, como ferro, principalmente, manganês também, um outro exemplo, são aqui formados nessa área, que são muito importantes, o quê? Olha a palavra também para te ajudar a responder. Economicamente. Economicamente. Vamos lá. Depósito de calcário. Calcário também, rocha sedimentar. Não é. Reserva de combustíveis fósseis. Também não. Combustíveis fósseis também é bacia sedimentar e também rochas sedimentares, né? Por exemplo, carvão mineral, petróleo. Então, não. A resposta correta, letra C. Vamos então a mais uma questão da prova do Enem 2020, Geologia. Lembrando a você, vamos corrigir as questões de Geologia nesse bloco aqui. Veja, na playlist teremos aí todas as questões corrigidinhas para você, item por item. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sob a placa continental, que exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas acompanhando de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Antes de a gente passar aí pela, né, o que pede a questão, vamos aqui explicar esse enunciado para vocês. Então vamos lá. A palavra subducção é escorregar por baixo. Então é quando uma placa desliza por baixo da outra. As placas oceânicas, você tem que saber que elas são mais finas do que as placas continentais. E é por isso que elas deslizam sempre por baixo da continental. Beleza? Isso a questão está falando. Aí ela fala da formação das rochas vulcânicas que vão sofrer de deformações e de metamorfismo. O que é metamorfismo? É através da pressão e temperatura, vai modificar essa rocha, podendo transformar, por exemplo, uma rocha vulcânica, que são as ígneas, em rochas metamórficas. Por exemplo, né, o granito é uma rocha ígnea plutônica, tá? E aí, se ele sofre pressão e temperatura, ele vira o gneiss, que sofreu metamorfismo. Só para você entender. O texto ele vai dar apenas essa base. E aí, qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Então vamos chegar na resposta. Ele está falando da placa deslizando embaixo da outra. O que isso vai trazer? Vão trazer as planícies abissais? Quando fala as planícies abissais, é essa parte do relevo, né, submarino. E não tem a ver com isso, tá? Essa parte do relevo
submarino, que é logo após ali, pelo menos ali, né? Nós temos aquela área que a gente vai chamar de plataformas continentais, tão próximo a isso aí, e aí então não tem a ver com esse deslizamento que vai gerar, claro, um enrugamento, né? Que a gente sabe que são as montanhas, o processo ali de toda essa formação de cordilheiras, por exemplo. Então, não. Planalto cristalino. Também não, galera. Os planaltos cristalinos são a formação dos escudos cristalinos, dos maciços antigos, formados há muito tempo. Não tem formação recente dessa colisão das placas, tá? Depressão absoluta. Depressões absolutas. Também não. As depressões podem ser absoluta ou relativa. Depressão é uma área erodida. Essa é a definição. Absoluta quando é abaixo do nível do mar e relativa quando é acima do nível do mar e não é formada pelo esse deslocamento, tá? Próxima, bacias sedimentares. Também não. As bacias sedimentares, né, são formadas praticamente no que a gente chama de fanerozoica, né, que é desde a paleo, meso e cenozoica, com processo de erosão e não pela formação da subducção. E aí sobrou, obviamente, os dobramentos modernos, que é a alternativa correta. Então você vai marcar aí na sua alternativa, que é a letra E. A letra E é a alternativa correta. Então, os dobramentos modernos, sim, né? Nós temos, para você entender aqui no esqueminha, ó, essa aqui é a placa, né? A placa mais fina, digamos, a placa oceânica, e essa aqui é a placa continental, que ela é mais grossa, né? E aí, nós temos essa deslizando para baixo, aqui a zona de subducção, e isso vai gerar um dobramento, né? Que são os dobramentos modernos, as grandes montanhas existentes. Então, Cordilheira dos Andes, tá? Serra de la Madre, Montanhas Rochosas, Himalaia, tudo é formado por esse processo. Então, bora lá a última questão que envolve geologia dessa provinha aí do Enem 2020, a prova da geologia. As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, na Filipinas, não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo: o mexicano Popocatépetl e o filipino Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. As características físicas que justificam a fixação do homem em locais apresentados no texto é a ocorrência do quê? O que faz esses caras loucos, essas pessoas loucas, a morarem próximos aos vulcões? Para responder essa questão, a gente vai recorrer e vai te dar mais subsídios. As cidades, elas surgem principalmente em volta dos rios para a obtenção de água. Você tem que lembrar que o homem ele era nômade. E aí, quando ele começa a produzir o seu alimento, ele começa a se fixar. Hoje, claro que nós temos a correção do solo. Antigamente, não, né? Aquele solo é fértil, desenvolve, vai, né? Então, a gente sabe que eles procuravam muito essas áreas de solos férteis. Lembra do Brasil? Né? As áreas aí que se destacavam no começo, lá em Pernambuco, uma área, né, que teve o ciclo do cana-de-açúcar, um solo rico em gneiss calcário, né, denominado massapê ou massapé. No centro-sul do Brasil, solo de terra roxa, né, rochas ígneas, vulcânicas também, que deram solo avermelhado. Então, isso vai te dar mais subsídio. Se você souber disso, vai te ajudar a responder a questão. Letra A, solo fértil. Certamente que sim, meu querido. É por isso, né? Quando nós temos uma atividade vulcânica, ela vai formar uma rocha tipo basalto. Esse basalto, quando quebra, quando ele vai se decompor, vai virar um solo avermelhado, que no Brasil é denominado solo de terra roxa. A terra é vermelha, mas o roxa, que no Brasil é chamado pelos italianos, que chamavam terra rossa. Rossa em italiano é vermelho. Aí a manezada do Brasil é terra roxa e virou terra roxa, mas é um solo avermelhado formado por basalto, meu querido, e a letra A, que é a correta. Vamos agora ver o porquê que as outras estão erradas. Vamos lá aqui.
Primeiro, encosta íngreme. Tu acha que alguém vai procurar querer morar numa encosta íngreme, uma área susceptível a escorregamento? Olha aqui o vulcão aqui, né? Vou morar aqui, isso aqui com o tempo, né, com a chuva, com a infiltração, pode escorregar e prejudicar. Então, não é isso. Olha lá. Vegetação diversificada. Não, né, galera? O que tem a ver vegetação diversificada com essa área vulcânica em si, né? Por mais que o solo seja fértil, não é por isso que eles vão ficar ali, né? Drenagem eficiente, né? A água aqui vai infiltrar, vai ter drenagem, mas isso de nada, né, vai ser motivo para fixar, né? Então, errado também. E um clima ameno. Clima ameno não quer dizer que nem muito quente, nem muito frio, né? Um clima mais ameno, mais brando, que também não é isso, né? Nas áreas vulcânicas, nada se relaciona a essa questão climática, não há relação. Uma questão fácil, 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 easy, Marcelo inglês, easy. Marcelo inglês jamaicano é easy, Bob Marley. Eu espero que você tenha acertado letra A. Essa foi a correção aí das questões de geologia. Não perca nenhum vídeo aí. A gente vai gravar toda a correção da prova para você detonar. Um beijo no seu coração. E vejo você em breve com mais questões iradas para você detonar. Até lá!